A paz de Cristo, amados, daqui é o vosso bem-amado Pastor Francisco Seca. Viemos através da emissão A Verdade aportar aos amados a palavra do Senhor. E hoje nós estaremos falando sobre o hipopótamo. Eu quero convidar os amados a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 40, a partir do versículo 15 até o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Contempla agora o hipopótamo, que eu criei como a ti, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus rins, o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele enrija a sua cauda como o cedro. Preste atenção aos elementos, amados irmãos. Os nervos das suas coxas são entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. As suas costelas como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O hipopótamo é obra-prima dos caminhos de Deus. Aquele que o fez, o proveu da sua espada. Versículo 20. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, nos esconderijos dos canaviais e no pântano. Os lotos cobrem-no com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que se um rio transborda, ele não treme, ele não se espanta. Sente-se seguro, ainda que o Jordão se levante até a sua boca, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Poderá alguém apanhá-lo quando ele estiver de vigia? Ou com laços lhe furar o nariz? Palavra do Senhor. Amados em Cristo Jesus, nós queremos neste momento partilhar com os amados a palavra de Deus ligado ao tema o hipopótamo. E uma das coisas que nós precisamos já falar aos amados é que quando nós estamos a interpretar a palavra de Deus, é certamente para falarmos sobre o Senhor Jesus Cristo, porque o Antigo Testamento certamente fala dele. E não tem como nós pregarmos o Evangelho sem, portanto, apresentarmos o Senhor Jesus Cristo. Não tem nós pregarmos a palavra de Deus sem apresentarmos Jesus Cristo. Então, o hipopótamo realmente fala do Senhor Jesus Cristo. Amados em Cristo, nós passamos a entender a partir do Romanos, capítulo 1, versículo 20, a palavra diz: a natureza guarda a divindade e a perfeição de Deus. Portanto, o hipopótamo é realmente obra de Deus, do jeito que nós temos encontrado na Bíblia Sagrada, onde lemos no livro de Jó. A Bíblia diz que a sua força está certamente nos seus lombos, nos seus rins. E o rim, queridos e amados irmãos, deve ser sólido para levar os pesados fardos, do jeito que a Bíblia nos concede informação. E nós sabemos que Deus sonda os rins e o coração. E sabemos que é certamente nos rins onde Deus esconde algo. Queridos e amados irmãos, falar do hipopótamo é certamente apresentar os detalhes que Deus apresenta ali. É certamente não é esse hipopótamo ali que você vê aí na natureza, no National Geographic. É claro que não, porque esse hipopótamo aí não tem essas qualidades de ferro, de tubo, de bronze, não sei o que. Essas coisas todas, amados em Cristo, certamente nós não encontramos nesses hipopótamos ali, mas nós estamos, queridos e amados irmãos, a falar acerca desta realidade, das características que Deus certamente apresenta falando acerca do hipopótamo, porque as qualidades ou as características que Deus apresenta no hipopótamo do livro de Jó certamente são as características que esses hipopótamos têm, mas só que aqui Deus especifica e coloca alguns elementos que são necessários para nós conseguirmos interpretar e apresentarmos o homem a partir do hipopótamo. Agora, eu havia pregado na igreja cristã Visão Maranata sobre os plâncna, falando acerca dos plâncna, porque os plâncna é certamente as vísceras, as entranhas, o rim. E nós sabemos, amados no Senhor, que é nos rins onde certamente
esconde-se algo. Porque Deus, a Bíblia nos vai mostrar no livro de Hebreus, capítulo 7, a partir do seu versículo 5, a Bíblia diz que Levi já estava nos rins de Abraão quando este dava o dízimo a Melquisedeque. Portanto, é no rim onde se encontra o filho. Dali, queridos e amados irmãos, começamos realmente a conseguir entender que quando se fala que o rim, os lombos, nesse caso do hipopótamo, a sua força se encontra nos seus rins, a sua força se encontra certamente nos seus lombos, e nós começamos a saber a partir de Hebreus capítulo 7, no seu versículo 5, que falar dos rins, falar dos lombos, é certamente o lugar onde reside o filho. E nós sabemos, queridos e amados irmãos, que o hipopótamo certamente guarda, queridos e amados irmãos, mistérios da divindade, mistérios de Deus. E nós sabemos que a força de Deus certamente se encontra, queridos e amados irmãos, no seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. É dele que certamente foi manifesto, demonstrado, queridos e amados irmãos, o poder de Deus na terra. Não é em vão que ele vai dizer que eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Nesse caso, amados no Senhor, ele vem demonstrar como certamente o dedo de Deus, que faz o trabalho no lugar santíssimo, veio, queridos e amados irmãos, até no átrio para vir fazer um trabalho específico. E nós sabemos que era o sumo sacerdote que no átrio trabalhava com a mão, mas quando chegava no lugar santíssimo ele trabalhava com o dedo para, portanto, fazer o trabalho de tomar o sangue e colocar no orifício, no propiciatório. Então, falar, queridos e amados irmãos, do lugar santíssimo onde trabalha o dedo de Deus, e falar acerca do átrio onde trabalha, queridos e amados irmãos, a mão de Deus, é certamente, quando Jesus Cristo estava dizendo que eu expulso os espíritos pelo dedo de Deus, era certamente, queridos e amados irmãos, a movimentação daquele dedo que faz o trabalho no lugar santíssimo até no átrio que é o mundo, para, portanto, vir fazer um trabalho determinado. Então, amados em Cristo, a partir dali começamos a conseguir entender que quando a Bíblia vai nos dizer no livro de Jó que o hipopótamo tem as suas forças no seu lombo, é certamente no rim onde reside o filho, amados no Senhor. Pois Hebreus vai dizer que Levi já estava nos lombos, já estava no rim de Abraão, quando Abraão estava dando então o seu dízimo a Melquisedeque. Queridos e amados irmãos, então passamos a dizer dali que verdadeiramente falando é Jesus Cristo faz a força de Deus, porque o hipopótamo realmente, querido e amados irmãos, esconde os mistérios da divindade. Então, era ali a força, certamente, querido e amados irmãos, no rim, era ali a força do hipopótamo, onde habitou, querido e amados irmãos, a plenitude corporal da divindade, em Jesus Cristo. E nós sabemos, pois a Bíblia vai dizer que é em Jesus onde certamente habitou a plenitude da divindade. Quer dizer que a força do verdadeiro hipopótamo, que é o nosso Deus, querido e amados irmãos, se tem certamente manifesto na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E certamente a Bíblia vai dizer que é através dos seus lombos que ele certamente leva os pesos pesados. Queridos e amados irmãos, e nós sabemos que é nos lombos onde certamente reside o Filho. E Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus Cristo vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Nesse caso, ele levou os nossos fardos pesados. Ele levou, queridos e amados irmãos, o nosso peso, concedendo-nos descanso. Por isso é que a Bíblia diz que os seus lombos são, de certo modo, fortes para, portanto, levar o peso. Neste caso, amados irmãos, é Jesus que certamente leva o peso da humanidade. A Bíblia diz que o seu vigor está nos seus músculos, no músculo certamente do seu ventre. O ventre, queridos e amados irmãos, tem dois grandes objetivos. Primeiro, para guardar o nutriente, e também para fazer residir o filho, porque no homem o filho habita nos rins e na mulher o filho habita, queridos e amados irmãos, no ventre. E nós sabemos que certamente o ventre é realmente para guardar, queridos e amados irmãos, o nutriente, para guardar a comida. E nós sabemos, queridos e amados irmãos, que o Filho habita no ventre. Amados em Cristo, falar desta porção aqui é que no ventre é onde habita o Filho e é onde habita a comida. Queridos e amados irmãos, Deus certamente deu-nos a verdadeira comida, queridos e amados irmãos, através de Jesus. Porque Jesus, queridos e amados irmãos, Ele é tanto a comida quanto o Filho. E dali, amados irmãos, começamos a falar que o vigor
do hipopótamo certamente se encontra nos músculos do ventre. Nesse caso, é certamente onde habita o filho e onde habita o nutriente. Não é em vão que Jesus Cristo vai dizer que quando ele vai ser tentado por Satanás, ele vai dizer que o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava certamente se referindo da palavra, estava certamente se referindo dele, que é o verdadeiro nutriente, que é a verdadeira comida que nós realmente precisamos, querido e amados irmãos, comer. Então, daqui começamos já a entender que, verdadeiramente falando, Deus está a nos falar dos mistérios que estão diretamente ligados a Ele e que, verdadeiramente falando, se encontram dentro da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E, amados em Cristo Jesus, uma das coisas que também precisamos entender é que as entranhas estão certamente no ventre. O Senhor Jesus, querido e amados irmãos, é apresentado como sendo então as entranhas do Pai, as entranhas de Deus. E quando falamos acerca dos plâncton, como certamente a manifestação de Jesus, queridos e amados irmãos, é a exposição das entranhas do Pai. Deus expôs a sua entranha para certamente manifestar o seu amor, porque as entranhas, os plâncton, as vísceras, segundo a concepção judaica, é o centro do amor e da misericórdia dos povos semitas. Dali nós entendemos, amados em Cristo, que a melhor maneira, ou a maneira que Deus demonstrou o seu amor, ou então o palco da manifestação, da apresentação do amor de Deus, foi certamente a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi as entranhas do Pai que foram expostas, queridos e amados irmãos. Então o Filho em nós é certamente a vida, e devemos conservá-lo para termos, queridos e amados irmãos, os nossos músculos fortes para podermos vencer tudo o que é colocado contra nós. E nós sabemos que é Jesus que realmente nos concede a força, que é Jesus que certamente nos concede o poder. Mateus capítulo 16, versículo 16, o vigor hoje está na igreja pelo seu Filho, o Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo ao Coríntios, capítulo 12, no seu versículo 12, a Bíblia nos vai dizer que nós estamos construídos, queridos e amados irmãos, ou então nós perfazemos o corpo do Senhor, que é realmente a igreja, queridos e amados irmãos. E a Bíblia também nos mostra no livro de Jeremias, e esse é um dos elementos muito importantes, ligando com Efésios capítulo 6, nos demonstram ali que o cinto deveria ser colocado nos lombos ou nos rins para lutarmos contra as obras do mal. Querido e amados irmãos, colocar o cinto nos rins, a Bíblia nos fala no livro de Efésios, ligam o cinto com a verdade, não é? Colocar o cinto nos lombos, que é a verdade. Queridos e amados irmãos, e isso é certamente uma armadura que nos é apresentada ali a partir de Paulo, dizendo então que uma das armaduras que o soldado deve ter para manter-se então firme na batalha. E o cinto ele comparou com a verdade, que deve ser colocada nos lombos, nos rins, querido e amados irmãos. Então, dali nós começamos realmente a compreender que falar dos lombos, falar do rim, falar do filho, falar da verdade, porque Jesus Cristo é certamente a verdade. Tudo realmente fala de Jesus. Não é em vão que ele vai dizer no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Querida, mas eu falar do ventre, a vida fica no ventre, que é o Filho. Tudo, querido e amados irmãos, certamente se resume na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que a sua cauda, querido e amados irmãos, ela é rija como o cedro. E nós sabemos que o cedro é considerado como a maior árvore do Líbano. O cedro, querido e amados irmãos, fala da realeza e fala do reinado. Não em vão que a botânica mesmo que estuda as plantas, nos concede uma informação falando sobre o cedro, e diz que o cedro ele alcança pelo menos uma altura de 120 metros. Falar dos 120 metros, querido e amados irmãos, é certamente falar acerca de todo um tempo, não é? Nós sabemos que é falar de Moisés, porque Moisés viveu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, né? Quando ele foi ali no Betuel para manter a sua mulher Zípora, e
40 anos que ele passa então a dirigir todo o povo, perfazem um total de 120 anos, querido e amados irmãos. E nós sabemos que também 120 anos fala-nos também acerca do reinado, do tempo do reinado de Saul, Davi e Salomão juntos. Porque Saul reinou durante 40 anos, Davi reinou durante 40 anos e Salomão também reinou durante 40 anos, fazendo então, queridos e amados irmãos, um total de 120 anos. E voltando para o Gênesis, onde Deus, a Bíblia vai dizer que Deus terá falado para Noé, e Noé terá pregado a palavra durante 120 anos. Queridos e amados irmãos, é certamente também falar acerca do fim da marcha, é certamente falar também acerca do fim do tempo da graça, amados no Senhor. Então, falar certamente do 120, que está diretamente relacionado à madeira do cedro ou à árvore do cedro, é certamente falar, queridos e amados irmãos, do reinado, porque nós vemos Saul, Davi e então Salomão a reinarem durante cada um 40 anos, perfazendo então 120 anos, que fala da altura da árvore, que é o cedro. E a Bíblia vai nos dar aqui um detalhe dizendo que a cauda do hipopótamo é certamente, queridos e amados irmãos, duro como o cedro. Dali, queridos e amados irmãos, falar do cedro é certamente falar da realeza, é certamente falar do reinado, porque nós sabemos que Davi construiu a sua casa real em madeira de cedro. Demonstra efetivamente, queridos e amados irmãos, que era a casa do rei. E não é em vão, queridos e amados irmãos, que nós já teremos falado isso quando falamos sobre do cedro ao isopo. E nós lemos em primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 30, não é? Salomão toma duas grandes extremidades entre as árvores. Ele fala do cedro até ao isopo. O isopo é a planta mais fraca e o cedro, queridos e amados irmãos, fala certamente da realeza. E dali começamos a entender, amados em Cristo Jesus, que verdadeiramente falando do cedro, diretamente ligado ao hipopótamo, é certamente, querido e amados irmãos, falando da realeza, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E que verdadeiramente é na cauda onde se manifesta a realeza. Nesse caso, na cauda onde se encontra a realeza, Êxodo capítulo 4, versículo 2 até o versículo 3, a Bíblia vai nos dizer que Deus disse a Moisés, no primeiro sinal que Deus lhe terá mostrado, para tomar a serpente pela cauda. Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, certamente veio como sendo rei também na sua primeira vinda, mas ele veio, queridos e amados irmãos, certamente para se entregar como sacrifício. Por isso é que, embora sendo ele rei, queridos e amados irmãos, morreu. Não em vão que Pilatos vai escrever então, dizendo que este é Jesus Cristo Nazareno, né? O rei dos judeus, INRI, né? Que quer dizer Jesus Nazareno, Rex Hiadokurum, que quer dizer Jesus Cristo o Nazareno, Jesus Cristo o Nazareno, Jesus o Nazareno, glórias a Deus, glória a Jesus, rei dos judeus. Então, amados em Cristo, mas quando ele veio na sua primeira vinda, certamente ele havia sido tomado na cauda, e nós sabemos que tomar uma serpente na cauda é realmente querer correr perigo, porque as pessoas dizem que se você quer matar a serpente ou quer tomá-la, deve tomá-la na cabeça, mas ele disse não, toma mesmo na cauda. E quando ele toma na cauda, a serpente não lhe fez mal algum. Deixou, certamente ele aceitou ser tomado pela cauda. Fala certamente da primeira vinda de Jesus, embora como rei, mas ele aceitou se entregar para morrer ao nosso favor. Por isso a Bíblia nos demonstra que se fosse nessa característica dele como Deus, não teria como ele ser morto. Porque quando eles vieram, perguntaram onde está Jesus? E ele disse, eu sou, queridos e amados irmãos, é a apresentação de Deus que liga, queridos e amados irmãos, com Êxodo, certamente, porque ele vai dizer a Moisés, eu sou. Então é aquilo, queridos e amados irmãos, é a manifestação de Deus. E quando ele falou, eu sou, então eles não conseguiram prendê-lo. A Bíblia diz que todos eles caíram. E, queridos e amados irmãos, ele depois teve que realmente se render, se entregar. Então, amados em Cristo Jesus, até aqui estamos a pôr um ponto e vírgula. Vamos dar continuidade com o próximo
com um próximo vídeo falando certamente sobre o hipopótamo, apresentando os mistérios de Deus diretamente ligados ao hipopótamo. Que Deus vos abençoe, que Deus seja continuamente convosco, desde agora e para sempre, em nome do seu amado Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.